13. Restauração. Mesmo depois de desmaiar por 2 dias, Encred dormiu por mais meio-dia. Quando acordei, pão e sopa foram colocados na minha frente. Uma longa sombra apareceu sobre o pão e a sopa e depois desapareceu. Virei os olhos para a entrada entreaberta da tenda. Parecia amanhecer. Não havia som de pessoas indo e vindo e, como havia apenas alguns poleiros erguidos, havia muito menos luz entrando na entrada do quartel do que antes. Todos neste quartel estavam dormindo. Encred pegou o pão. Os braços se movem sem dificuldade. Quando Encred estendeu a mão, ele virou o corpo pela metade e tentou se levantar. Formigamento. Então, senti uma dor no meu lado. Era tão forte que até a parte de trás da minha cabeça formigava. Mas isso é o suficiente. Ren disse que não estava quebrado. O mesmo ocorreu em seu próprio julgamento. Ele disse que desmaiou porque sua cabeça estava tremendo, mas, felizmente, não parecia haver nenhum problema com sua cabeça. Eu não estava tonto e meus olhos, nariz e ouvidos estavam bem. Profundo. Mergulhei o pão rasgado na sopa fria e coloquei-o na boca. Sua língua ainda está bem. Eu devia estar com muita fome, mas mesmo assim estava delicioso. Minha língua reagiu à doçura sutil da farinha. A sopa estava um pouco mais salgada do que água pura, mas era o suficiente para encher um estômago vazio. Encred mastigou cada pedaço cuidadosamente e engoliu-os lentamente, como se a sopa espessa e o pão fossem itens do menu de um restaurante de verdade. Se você comer rápido depois de desmaiar, seu estômago vai revirar. Eu sei disso por experiência própria. Originalmente, isso era algo que um soldado que guardava o quartel militar teria que dizer. O soldado que vi naquela noite parecia incomodado com tudo. Em primeiro lugar, um soldado que guarda o quartel militar é uma classe necessária. Deve haver um barco nos fundos. Caso contrário, não estaria aqui um sujeito com membros intactos protegendo um soldado ferido. Depois de encher o estômago, forcei-me a sentar. Se você se deitar imediatamente após comer, a digestão não será possível. Se você estiver lesionado, você precisa primeiro comer bem e descansar bem. Comer bem também inclui digerir corretamente o que você come. Depois, Encred suspirou suavemente e olhou fixamente para a luz bruxuleante na entrada da tenda. Seus olhos estavam fixos no poleiro trêmulo, mas sua mente estava cheia de outros pensamentos. Um dia que se repetiu, hoje, o dia em que finalmente superei. Encred repetiu aquele, hoje, várias e várias vezes. Revivi tanto aquele momento que ele até apareceu nos meus sonhos. Quanto à facada em si, foi ótima. Na opinião dele, foi o golpe mais limpo. Não foi uma má ideia arrastar a luta até esse ponto. A espada mercenária valenciana foi de grande ajuda. Há também virtudes que cultivei por meio de inúmeras repetições de hoje. Isso não significa que fiz tudo bem. Foi desajeitado. É o resultado de reviver aquele momento inúmeras vezes. Alguém passou em frente ao quartel. Resmungando. A sombra de um soldado passando em frente a um poleiro em chamas se estende por muito tempo. A sombra pendurada logo se tornou uma pervertida na imaginação de Encred. Quando eu o esfaquei. E se o oponente evitar? A sombra evita a estocada. Após se esquivar, gire a espada e desfira o golpe. A lâmina da espada decapitou facilmente a sombra que desempenhava o papel de Encred. Então sou eu quem morre. Você está totalmente preparado. Uau! Não foi o suficiente. Se ao menos o oponente fosse um pouco mais esperto, se soubesse lutar um pouco mais. Se eu tivesse um pouco mais de experiência. Pelo menos se você sobreviver até o próximo campo de batalha. Não, foi longe demais. Isto é um salto. Se você pensa dessa forma, não há limites. A sombra que lutava com uma espada era produto da minha imaginação e desapareceu quando me livrei dos meus pensamentos. Encred não deu importância ao que já havia acontecido. Em vez de fazer algo assim, vamos pensar no próximo passo. Ren disse que você precisa saber como apunhalar com todo o seu coração. Mas isso não seria possível para todos os ataques. Então balancei a cabeça, mostrando a facada uma vez. Antes disso, você continua arranhando o interior da outra pessoa. Se o oponente provocado tentar esfaqueá-lo, contra-ataque. Arrisquei tudo com uma facada. Uma picada que mata você se você falhar. Isso está mesmo certo. Você não deveria liderar uma luta dessas. Até o Encred sabe disso. O que eu deveria ter feito se não desse certo e eu tivesse que encarar um novo dia? Se a facada não funcionou, eu deveria ter confiado na sorte. Não, você não pode fazer isso. Isso era inaceitável. Não sorte, mas habilidade. Encred disse que essa era a melhor maneira de aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. Só porque pensei nisso não significa que fui tomado por uma sensação de autodestruição. É simplesmente uma questão de refletir sobre os fatos e compartilhar o que faltou e o que foi bom. Assim como você sempre faz depois de uma batalha ou treino. Se você arriscar metade da sua vida em uma luta e sobreviver, essa luta será sua fortuna. Enki. O velho espadachim era um espadachim que ensinava crianças em uma pacata cidade costeira. Em termos de habilidade, seria constrangedor fazer um nome para si mesmo em uma pequena cidade comercial, quanto mais em uma cidade grande. Mas não foi tão ruim quanto dar aulas. Ele era um ótimo professor, pelo menos para si mesmo. Se você planeja comer até morrer, depois que a batalha terminar, digira tudo o que ganhou na batalha, empacote e digira novamente. É assim que você viverá. Este pode ser um caminho que o velho professor vivenciou e percorreu pessoalmente. Ele mancava do pé esquerdo. Porque todo seu corpo estava cheio de marcas de faca. Uma lição que aprendi literalmente colocando meu corpo em movimento. O instrutor também recebeu muitas aulas. Não foi um desperdício. Porque foi um tempo muito valioso. Agora era o momento de refletir sobre o que eu havia aprendido com ele. Deve haver outra maneira. Você não pode atacar com todo o seu coração a cada momento. Então você será aquele que morrerá. Ren também não lutará assim. Entretanto, quando chegou a hora de lutar com aquele maluco do Len, senti que cada golpe do seu machado era carregado de grande peso e letalidade. Como pode ser isso? A alegria de esfaquear com sucesso durou pouco. Encred não estava intoxicado por uma sensação de realização. Não, eu estava feliz. Houve grande satisfação em superar o muro através dos próprios esforços. Mas não parou por aí. Naturalmente, Encred empatou amanhã. Depois que o esfaqueamento foi bem sucedido. Porque consigo ver o amanhã que não conseguia ver até ter sucesso. Ele caminhava com as mãos estendidas em direção ao sol do amanhã. E se você se esforçar ao máximo, mas não colocar todo o seu coração nisso? Então eu estava chegando mais perto da resposta. Havia tão pouco que eu conseguia entender apenas virando a cabeça. Mas está tudo bem. Este pode não ser todo o tempo dado a Encred. O barqueiro sem rosto disse. Este não é o fim. A parede continuará aparecendo. Você disse que foi repetido. Então, tudo o que você precisa fazer é arriscar sua vida e tentar novamente. Quando soube que tal momento voltaria, meu coração disparou. Um calor estranho começou na parte inferior do meu abdômen e aqueceu todo o meu corpo. Encred fingiu não ver o calor. Agora não era hora de desistir. Primeiro, vamos descansar. O lado latejante não foi diagnosticado por um médico, mas por autodiagnóstico, precisei descansar por alguns dias. Mas como é que eu cheguei aqui?
O que geralmente acontece quando um soldado se machuca. Independentemente da gravidade da condição, você pode desmaiar enquanto recebe tratamento no seu quartel. Se meu cabelo estiver bom, terei um médico por perto e receberei tratamento. Ou, se a senhora Sorte derramasse um monte de moedas, ela poderia receber as orações de um padre. A cura divina só é realmente possível com uma combinação de sorte e azar. Claro, seria uma história diferente se você fosse um comandante sênior. De qualquer forma, Encred não era todas as três coisas. Então, isso significa que o trabalho de alguém também foi feito aqui. Não sei. Conforme comecei a arrotar lentamente, parecia que a digestão estava completa. Encred deitou-se e dormiu. Dormi muito profundamente. Quando você está ferido, é melhor comer bem e dormir bem. Quando abri meus olhos no dia seguinte, eu vi olhos grandes e redondos. Morda meu rosto. Quando empurrei o rosto de Ongnun com a minha mão, ele deu um passo para trás antes que eu pudesse alcançá-lo. Foi difícil de acordar porque você estava dormindo muito, mas você acordou na hora certa. Uau! Você tem sorte se não acordar dando um chute, porque é perda de tempo. Então, quem você acha que colocou o líder do esquadrão aqui? Ongnun endireitou os ombros e disse. Fiquei me perguntando de quem era essa habilidade. Bem, entre os membros do esquadrão, a menos que sejam Ongnun ou Saxone, não há ninguém com tanta desenvoltura. Isso me aliviou um pouco. Sou grato a você, não se esqueça. Eu nunca pedi para colocá-lo. Ainda assim, foi uma coisa boa. O quartel médico tem refeições melhores que o quartel normal e fica localizado na parte de trás. A vantagem é que você não precisa fazer nada. Independentemente do trabalho ou de qualquer outra coisa, estou excluído de tudo. Se não fosse por esse lugar, eu teria que reprimir os membros da minha unidade, segurando meu lado dolorido e choramingando. Mas o time vai correr bem sem mim. Era uma preocupação inútil. Com quem o membro mais fraco do esquadrão 444 está preocupado? Ah, ele é o mais fraco. Ong não é ruim em luta. Isso não significa que ele não tenha talento. O que eles fizeram? Quando uma batalha começa, eles escapam facilmente para a retaguarda, pois são uma classe especial. Talento também é bom. Desta vez, Encred se beneficiou desse talento. Você pode pelo menos me dar um tapa na cabeça como agradecimento. Foi uma grande saudação, não se esqueça. O que há de tão importante em eu não esquecer? Entendo. Ótimo, então estou ocupado, então vou parar. Fiquei lisonjeado por ele ter vindo me visitar em meio à sua agenda lotada. Ongnun e Rei não foram os únicos que vieram. Saxone parou quando estava passando e jogou um pequeno balde em mim. Se você aplicar na lateral do corpo uma vez ao dia, a dor vai aliviar. Não me diga de onde você tirou isso. Deve ser um segredo, especialmente para os membros do nosso esquadrão, certo? Saxônia deu de ombros e foi embora. Abri um recipiente do tamanho de 2 dedos e encontrei uma pomada verde escura. Você fez isso esmagando algumas ervas? Se você fez isso para si mesmo, foi com a maior sinceridade. Claro que não foi assim. Era algo que eu já tinha visto várias vezes antes. É a primeira vez que uso. Peguei a pomada com a ponta dos dedos, enfiei a mão na roupa e espalhei delicadamente na lateral do corpo. Toda vez que eu me movia, sentia uma dor formigante. A área onde a pomada foi aplicada ficou quente e a dor melhorou. Bom, pensando que deveria aplicá-lo com moderação, Encred abriu o recipiente e o colocou debaixo da cama. Mas o quartel médico ficava perto do nosso. Não acho que seja um lugar para parar quando estiver de passagem. Enfim, como é, tudo o que eu precisava era de uma pomada com boas propriedades medicinais. Depois disso, mais 2 membros do esquadrão vieram e foram embora. Sinto muito, líder de esquadrão. Não há nada que eu possa fazer por você. Um membro do esquadrão que realmente poderia ter feito algo por você, mas estava agindo como se não tivesse feito. Sem um líder de esquadrão, o esquadrão está em ruínas. Tome isso. Até um membro do esquadrão jogou fora metade da maçã que estava comendo. O último cara que passou por ali estava obviamente passando. Essa criança costuma se perder. Em frente ao quartel médico, nosso líder de esquadrão está aqui. Por quê? Porque eu ouvi você dizer isso. Aquele desgraçado nem sabia que eu estava ferido. Mesmo que você tente recrutar membros para o esquadrão, será tudo em vão. Eu não criei isso. Eles são bons em lutar e derrotar todos, exceto os próprios Encred. Vamos nos preocupar com nossos próprios negócios. Quanta confusão seria se o time se tornasse uma bagunça sem um. Todos se darão bem. É correto deixar de lado preocupações desnecessárias. Em vez disso, seu desgraçado. Fiquei mais preocupado com este. Enquanto eu descansava sozinho, um novo cliente chegou. Esse é um cara que chegou ao quartel na hora do almoço. O quartel médico era grande. Se nos deitássemos juntos, mais de 10 pessoas conseguiriam se deitar. No entanto, havia um total de 3 pacientes neste grande quartel. Encred e seu lado doíam. Um líder de pelotão que se juntou hoje está olhando para ele. E havia uma loira deitada no canto, olhando sem rumo para o teto e girando os dedos. Foi o líder do pelotão quem falou com Encred. Suas habilidades estão no nível mais baixo de um soldado, e ele é um ex-mercenário e líder de esquadrão. Você se reveza dando seu melhor para os membros do seu esquadrão. Como você se tornou líder de esquadrão? Então isso é mais um problema. O líder do pelotão aqui era Gumiel. Ele é o líder do pelotão da companhia ao lado de Dawin, que está ansioso por não conseguir se segurar. O nome é Benzans. Não sei quem inventou isso, mas era um nome inteligente. Por que vingança se odeia? Não sei. Ele era um cara resmungão desde a primeira vez que o conheci. Tem um quartel militar lá, seu desgraçado. Sim, eu também acho. É muito prático vender. Teria sido perfeito se não fosse pelo líder do pelotão, Benjens, ao meu lado. Sim, prazer em conhecê-lo. Líder de pelotão. Prazer em conhecê-lo. Então devo dizer que é uma droga. Encred era um santo. Ele sabia como usar uma máscara. Sim, um pouco. Pequeno. Porque não estou muito feliz. Esse bastardo. A vingança estava furiosa. No entanto, eu não o ataquei. Seria mais preciso dizer que isso não poderia ser feito. Ele disse que recebeu um corte profundo na coxa em uma batalha anterior. Tanto que é difícil até levantar imediatamente. Portanto, agora não é uma boa oportunidade para fazer a piada perfeita. Encred era um santo. Ele sabia usar uma máscara. Eu também sabia como tirar sarro de um cara feio.